Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula. Nossa aula de hoje será de língua portuguesa, certo? Iremos estudar ideia central do texto. Vejam só, todos os textos eles vêm organizados com várias ideias, ou seja, o autor criou aquele texto, então ele pegou várias ideias, só que com um objetivo: chamar a atenção do leitor para a ideia principal. Isso quer dizer o seguinte, que as outras ideias elas vêm para dar suporte à ideia principal. Então, quando ele criou aquele texto, ele criou com uma intenção de chamar a atenção do leitor para uma ideia principal. E ele cria outras para dar suporte. Certo? Vejam só. Para melhor exemplificar isso, eu vou mostrar uma imagem para vocês. Então, vejam só. Apareceu aí uma linda imagem, só que quando olhamos essa imagem, com certeza vamos ficarmos muito admirados com a beleza da Lua. Certo? Então, professor, então aí nessa imagem, a Lua é a ideia principal. Com certeza, eu acredito que a Lua é a imagem que mais chama a atenção nessa figura. Só que nós não podemos esquecer que para implementar essa beleza da Lua, temos o lago, temos as árvores com sua sombra, lógico, ali ficou mais lindo ainda, não é isso? E toda a paisagem em geral. Então, esses outros elementos, eles vieram para implementar a beleza da Lua. Então, é isso que vocês vão procurar identificar no texto, certo? Uma ideia principal, que na nossa imagem é a Lua, e as outras ideias vem para dar suporte a ela, para implementar aquela ideia, para ajudar aquela ideia a ser destacada no texto. Vamos lá. Vamos a um texto que fica melhor de entendermos o que o professor está tentando explicar para vocês. Diabetes sem freio. A respeitada revista médica inglesa The Lancet chamou a atenção em editorial para o crescimento da epidemia de diabetes no mundo. A estimativa é de que os atuais 246 milhões de adultos portadores da doença se transformem em 380 milhões em 2025. O problema é responsável por 6% do total de mortes no mundo, sendo 50% devido a problemas cardíacos. Doenças associadas à diabetes. Então, vejam só. Título do texto: Diabetes sem freio. Aí vamos a uma questão para que vocês possam entender qual será o objetivo dessa atividade de hoje. Vamos lá. Qual é a informação principal desse texto? Então, esse enunciado está perguntando qual é a ideia central desse texto. Nós temos aí 5, certo? 5 alternativas e todas elas estão relacionadas ao texto que acabamos de ler. Veja, letra A diabetes associada a problemas cardíacos. Está lá no texto, viu? B, a estimativa de adultos portadores de diabetes. Você encontra no texto também. O crescimento da epidemia de diabetes no mundo. Fala sobre isso no texto também. D, o percentual de mortes no mundo. E, o percentual de problemas cardíacos. Então vamos analisar o texto para ver qual dessas é a melhor. Vejam só. Voltando ao texto, nesse texto aqui vai servir, mas nem todos o título serve como dica, mas nesse serve bastante. Vejam só qual é o título do texto: Diabetes sem freio. Quando diz que a diabetes está sem freio, está dizendo que a diabetes está crescendo. A revista The Lancet, ela chama a atenção para quê, gente? Para o crescimento da epidemia. Certo? Esses índices que apareceram aqui, ó, terceira dica, ó, primeira dica, o título, diabetes sem freio, então está crescendo. Segunda dica, a revista chama a atenção para o crescimento da diabetes, segunda dica. Terceira dica, veja, ó, os dados que vêm, ó, 246 milhões são números atuais, e esse número pode chegar em 2025 a 380 milhões. Então está acontecendo o quê? Está crescendo, certo? O problema é responsável por 6% do total de mortes, sendo que 50% devido a problemas cardíacos, certo? Então, todos os dados eles estão aumentando, estão crescendo. Então, estas informações aqui, elas nos levam a entender que a ideia principal do texto é o crescimento da epidemia de diabetes no mundo.
esses outros aspectos que foram levantados no texto, essas outras fatores que surgiram no texto, todos eles caminham na mesma linha, de chamar a atenção do leitor para o crescimento da epidemia. Então, trouxe dados, a revista fez um levantamento totalmente e exclusivo para chamar a atenção do leitor para o crescimento da epidemia de diabetes no mundo. Então, todas as 5 alternativas estão relacionadas ao texto, professor? Estão, mas a ideia principal é o crescimento. As demais vieram para dar suporte a isso. Então, pessoal, esta foi a dica para a aula de hoje, certo? Vocês vão ter que ler. É o que eu vou dizendo sempre, leiam bastante os textos. Quando vocês entenderem por completo o texto, vocês vão conseguir responder a atividade com muita facilidade. E para isso, quem é que vai auxiliar vocês? A leitura, certo? Então assistam a aula, se debrucem bastante aí sobre esta aula e realizem uma boa atividade. Então, boa aula para todos vocês e até a próxima aula.